Papá, boa Fala noite. nação, boa noite, Rony. Fala nação Capa Preta, boa noite para você que está acompanhando aqui o Instagram do Rio Branco. Seja muito bem-vindo, boa noite. Hoje vamos ter uma live aqui com o nosso convidado especial e muito especial, hein? Rony Clay, nosso camisa 10, nosso capitão, ídolo da torcida Capa Preta. Hoje vai participar conosco aqui nessa live, junto comigo. Meu nome é Rafael Gomes, eu sou diretor de comunicação do Rio Branco e vou abrir aqui esse papo de internet, que é o quadro da Brancão TV, mas hoje, excepcionalmente, vai acontecer aqui em nosso Instagram, por conta da pandemia do coronavírus, todo mundo de quarentena, todo mundo em casa, o Rony Clay está em casa também, então vamos fazer esse papo de internet aqui no nosso Instagram. Papo de internet você já conhece, né? Os torcedores Capa Preta mandaram as perguntas para a nossa equipe, nós selecionamos as melhores e vamos fazer aqui para o Rony Clay nesse bate-papo aqui no nosso Instagram. É mais ou menos 1 hora ali de live, então se der tempo, a gente abre ali para mais perguntas dos nossos torcedores. Rony Clay tá na área já. Boa noite, Rony. Beleza, irmão? Beleza, tranquilo. Sempre bom estar falando, né? E ainda mais do Rio Branco, para mim é sempre gratificante. Aqui pronto para responder sem pipocar, viu? Tudo que vier aí vai ser Show de respondido. bola. Tá certo. Direto de São Mateus, tudo de boa aí no norte do estado? Beleza, tranquilo, né? Essa pandemia aí que todo mundo já sabe. Eu acho que isso aí veio pra gente ter novos segmentos, novas manias, né? E ainda mais no esporte. Pô, eu não aguento não, aí já começa as perguntas aqui, lá prévia, necessário, Cassinho. Vai ser Sempre legal, necessário. promete. Bora então, Rony. Essa Beleza. Vamos promete. Vamos lá então, pergunta dos torcedores, já começando aqui com pergunta de 2 torcedores. A gente juntou algumas perguntas parecidas ali, vamos fazer as perguntas mais ou menos assim então. Primeiramente, pergunta dos torcedores Pedro Ferreira e a Crislaine Matos. Rony Clay, qual que foi o jogo e o momento mais marcante seu com a camisa do Brancão? Difícil, hein? Mas qual que foi? Sem dúvida nenhuma. Na realidade foram 2 jogos, se tiver podendo essa opção. Que foi a semifinal, lá em Rio Bananal, no jogo de ida da semifinal. Foi o primeiro jogo de ida da semifinal. Que o torcedor invadiu o Rio Bananal, né? E foi aonde nós vencemos por 2-1 e eu pude fazer um gol, aliás, um golaço. Que eu saí driblando em diagonal e driblando o goleiro ameaçando, fiz o gol, depois eles empataram e viramos. E assim, jogamos o jogo de volta aqui em Vitória, né? Acho que perdemos esse jogo, mas classificamos e fomos para a final. E aí acabou sendo o jogo né, que um dos mais importantes, se não o mais importante. Esses 2 aí eu boto aí como um dos mais importantes. E eu subindo em cima do palco que armaram, aquela armação, né, de ferro, e aquilo ali para mim até hoje eu tenho flashes na minha cabeça assim, daquele momento. E lá se vão 10 anos, né? Tá completando agora em 10 2020. anos. 10 anos, completamos 10 anos e eu jogando ainda. Mais que necessário, bicho. Nossa Senhora. Beleza, vamos lá então, seguindo aqui, pergunta dos torcedores Felipe Manelli e do Thiago também. Eles querem saber qual que foi o gol mais importante seu pelo Rio Branco e qual que foi o mais bonito também. Aí tem que puxar na memória, porque é muito gol, né, Rony? Não, então, pra mim eu tenho esse gol mais importante da semifinal, no título de 2010, porque era um jogo muito difícil lá em Rio Bananal, muito difícil. A equipe deles é uma equipe muito bem treinada, uma equipe tecnicamente, fisicamente forte, e seria difícil a gente passar por eles. Só que esse gol meu lá foi assim, foi onde deu tranquilidade, né? Onde a gente, na partida eu falo, que a gente pôde estar vencendo lá e vir para cá, foi outra história. Dentro de casa a gente soube administrar. Esse gol seria o mais importante. E o mais bonito, sem dúvida nenhuma, foi contra o Vila Velhense, que eu arrastei a bola antes do meio de campo, até teve uma reportagem há pouco tempo, eu arrastei e acabei dando uma caneta no cara, em diagonal assim, e fazendo um gol. Esse para mim também foi um dos... Mas teve mais. Mas assim, não me recordo muito. Os caras estão me apelidando muito aqui, bicho. Rony, pergunta agora do torcedor Léo Rodrigues. Qual que é o segredo para continuar jogando em alto nível, mesmo aos 38 anos? Qual que é esse segredo seu aí? Na realidade, eu aprendi muito, né? A gente aprende com as coisas da vida que acontecem no nosso dia a dia, que acontecem na nossa profissão. E eu percebi que para mim estar jogando em alto nível, eu mesmo quando tá jogando bem fisicamente, eu teria que ter uma alimentação, uma rotina diferente, e eu aprendi muito com a vida. Eu apanhei muito também.
Sempre fui cornetado em termos de extracampo, sempre foi uma coisa que falava-se muito, mas sem me conhecer, sem saber do meu dia a dia, sem saber o que tinha por trás de mim, né? Então as pessoas te julgar pelo que a pessoa do lado da outra fala é uma coisa. Agora quem te conhece realmente sabe do que eu estou falando, assim, dos meus treinos que eu faço dia a dia, das coisas que eu venho fazendo há alguns anos já para mim estar jogando. Para quando eu tiver um chamado como esse do Rio Branco, eu chegar lá e fazer o que o pessoal mais gosta de ver, né? Que é jogadas, que é dribles. Um pouco menos agora, porque eu acho que a gente acaba pensando um pouco mais, né? E raciocinando mais o jogo. Mas sempre se cuidando, né, Roniclay? Quem acompanha Sempre. suas redes sociais sabe disso. Hoje mesmo você postou vídeo ali correndo, né? Sempre se Sim. cuidando, né? Hoje eu fiz um treininho de 1 hora, mais ou menos, 1 hora, e acabou o treino, aí eu faço a prancha, essas coisas que a gente faz. Isso sozinho, sozinho. E eu tenho medo de levar o telefone, né, para estar filmando. Aí eu acabo não levando nada para não filmar, né? Com medo sei lá, acontecer algo de roubo. Aí sempre tem pessoas na rua que passam e me veem, aí acaba filmando, aí acaba me mostrando depois e enviando aqui. Sempre, sempre. Parece que eu tô no BBB aqui. Eu saio para correr, para treinar, tem alguém sempre me filmando. Aí acaba sendo para mim, sendo útil que eu posto e eu acabo chamando e filmando. Vê se minha mãe, por Até nessa favor. disso, sobre Mandei avisar minha mãe aqui que eu tô na live, porque ela vai ficar me ligando até eu atender. Tá certo. Agora, Rony, até nessa questão da idade aí que você vinha falando, tem uma pergunta aqui que fala um pouquinho sobre isso do torcedor Fernando Laranja. Como que você lida com as críticas sobre a sua idade? Na realidade, são elas que fazem essa motivação minha toda a treinar. Na realidade, eu não ligo. Eu boto ela no bolso, aí o bolso tá furado, desce. Na verdade, foi minha vida toda assim. Então, assim, eu gosto de estar recebendo, porque, assim, agradar a todos a gente nunca vai agradar, né? Então, assim, esse é bom pra mim ter esse termômetro. Poxa, ó, eu tenho que treinar mais, porque se todo mundo fala, não, Rony, tá bem, tá jogando muito, você acaba relaxando um pouco. Então, essas críticas eu acabo trazendo para mim, pro meu ego, para mim individualmente, assim, lá dentro, não, tenho que treinar e tenho que provar, mas não provar pra pessoa, é para mim mesmo que ainda eu consigo, que ainda eu tô... E eu tô driblando pra caramba, eu tenho cada drible novo para me lançar ainda, porque o meu repertório é muito, então eu acabo no lançando no campo. Mas eu Ô, não ligo, Rony, eu não ligo pra crítica. na estreia do Capixabão teve até a brincadeira do vovô ali, de quem que foi aquela ideia ali na comemoração? Foi minha mesmo. Na realidade, eu ia no pau da bandeira pegar e fazer o vovô, né? Porque pessoal, vovô, vovô. Futebol pra mim é só números, idade. O futebol não tem idade. Ou você é ruim ou você é bom. Ponto. Não tem, eu não me enxergo muito. Tô correndo mais. Faz uma live com o nosso preparador físico e pergunta pra ele quem é que puxa feira no dia a dia do Rio Branco. Quem treina, quem tá lá. Ô, Rony, agora para encerrar esse assunto sobre a idade, a pergunta aqui do Patrick Neves, eu acho que é uma pergunta aí que fica na cabeça do torcedor capa preta, que está acostumado a te ver brilhar em campo. Ele quer saber o seguinte, se você já está preparando ali para aposentar, isso vai ser daqui a uns 30 anos, né, Rony? Mais ou menos, né, pela frente ainda, né? Rapaz, esse apelido de inoxidável eu até gostei dele, porque não ferruja, né? Não desgasta com o tempo, mas assim, na realidade, o que me desanima mais não assim, as coisas que acontecem no nosso futebol, né? Porque, poxa, a parte de vestiário, a parte do dia a dia de trabalho, com os jogadores que a gente conhece, que a gente faz amizade, com diretores legais, né? Com aquela pessoa, o pessoal do dia a dia e principalmente com o torcedor, que não tem coisa melhor do que você entrar no campo, escutar seu nome sendo chamado, você sair, dar um autógrafo, você assinar uma camisa e sentir essa reciprocidade, né, de respeito. Isso é gratificante demais. E aí você acaba querendo prolongar. Mas assim, eu não vou dar data, não vou dar dia, porque, né, do futuro só Deus pertence. Mas, poxa, já pensou sendo campeão, essa possibilidade de ser campeão? Cara, isso aí ficaria marcado e aí sim poderia estar de repente pensando em algo, mas
na realidade, eu vou ser bem aberto. Tem muito jogador ruim, cara. Muito jogador ruim, tô falando de verdade. Muito, atuando. Então, eu vou estar jogando, brincando. Eu tenho uma coisa comigo que eu acho interessante, que eu costumo falar que eu brinco de jogar futebol, sabe? Eu gosto, tá no meu sangue. Eu sou obcecado, entendeu? Eu não faço porque, vou lá, eu tenho que ir lá, sou obrigado. Não, eu faço porque eu amo. E a partir do momento que tem amor, as coisas acabam acontecendo, né? Olha, tem uma pergunta aqui da torcedora Flávia Sarmento. Na sua opinião, o que conta mais? A experiência ou a juventude dentro de campo? Ou é um pouco dos dois? O que conta mais para o time? Quem dera se tivesse um pouco dos dois. O Rio Branco, nesse time atual, até que procurou mesclar isso aí e acabou, de certa forma, dando certo. Por que eu falo dando certo? Porque hoje estamos classificados. Né? Claro que a gente queria estar classificado entre os 4, em primeiro. Mas, assim, se você pensar que o Rio Branco, com toda dificuldade, reformulou o time, jogadores novos, bastante jovens, e trouxe algumas peças mais experientes, assim, todos os times que eu fui campeão, Rio Branco em 2010 foi assim, Rio Branco 2015 e 16 foi assim, né, com jogadores mais experientes, jogadores mais novos. Eu acho que essa é a mescla legal. Eu acho que isso é interessantíssimo. Costuma dar certo o time jovem ser campeão, que é normal. Um pouco difícil, mas acontece. O Ajax, por exemplo, acabou sendo campeão. Foi campeão holandês e fazendo uma campanha boa na Champions com um time jovem. Então, assim, costuma dar certo também. Mas a possibilidade de dar mais certo seria o mesclar, né? Com experiência, com jovens e se respeitando, claro, porque a gente não sabe de tudo ainda, porque é mais velho, sabe, não. É troca de ideias e troca de pensamentos que as coisas andam. Tá certo. Rony Clay, pergunta aqui do torcedor Talismar. Ele quer saber quais são as suas referências no futebol e quem era seu ídolo na infância, quem que te inspirou ali na infância e na adolescência, quando você começou a jogar bola, quem que te inspirou aí nesse mundo do futebol? Então, o que me inspirou, na realidade eu acompanhei a Copa de 94, mas eu era moleque, viu, gente? Não sou tão assim também, não. Eu vi o Romário jogando e fiquei fascinado por ele. Em seguida do Ronaldo, mas eu tenho assim essa escola assim do Romário. Eu era doido com o Romário dentro da área, quase que cirúrgico nessa referência, assim. O Ronaldo, o Ronaldinho, eu peguei mais o Romário, esse foi o cara que eu vi o Brasil sendo campeão em 94, né, soltando um rojão na rua. E nesse dia eu sonhei. Minha mãe foi uma pessoa que sempre, minha mãe foi meu pai e minha mãe sempre, né? Ela sempre me incentivou com o pouco que tinha, que ela trabalhava ela era trocadora de ônibus, as moedinhas, eu até roubava essas moedinhas. Ó, gente, faça isso não, mas eu vou confessar que eu roubava essas moedinhas dela no bolso para mim estar pagando passagem, para mim estar pagando as minhas coisas dentro do futebol. E ela sempre me incentivou e assim, eu tenho orgulho de falar que eu joguei aqui no Espírito Santo, porque muito jogador quer jogar o nosso futebol profissional, não vai achar futebol do estado é várzea, mentira. Estamos vivendo, pode ser um momento ruim, mas se você botar um pouco antes, eram grandes jogadores, né? A gente tem grandes referências aqui no estado. Eu acho que tem que respeitar um pouco mais o nosso futebol. Eu falo com orgulho que eu sou jogador capixaba. Agora, Rony, até nessa questão da referência, você como fã de Ronaldo, Ronaldinho, Romário, quando era moleque ali, hoje tem muito moleque ali, torcedor capa preta, que vai para o estádio e é fã do Rony Clay, joga bola e tem você como ídolo, né? Como que você encara isso? Você tem ciência de que tem muito moleque que te vê hoje da forma como você via esses grandes jogadores quando você era mais jovem? Sim. É por isso que eu tomo cuidado e a idade, ela serve para isso. Eu acho que a única coisa que a idade serve, uma das grandes coisas que a idade serve é para isso. É para você perceber, para você ver o que errou no passado, para você tentar fazer coisas diferentes, para você retribuir um pouco da forma que eles olham para você. É muito gratificante. E você parar um pouquinho para você assinar. E hoje eu vejo jogadores nossos aqui ainda, jogador, tá? De dar autógrafo. Por que não? Sabe, aquela vou dar não. Eu não vejo nada demais. Esse é um pouquinho da forma que você tem de retribuir, né? Que eles vão lá, eles pagam, vão no estádio, falam com você,
gritam o seu nome, eu acho que é um pouquinho de você encostar nele, de trocar uma ideia que você já fala assim, e aí, parceirinho, como é que tá? Você joga futebol? Você gosta? Joga de quê? Um pouquinho que você fala e grava isso e sabe que o futebol tem um segmento, né, muito, muito legal. O que o futebol age no mundo, né, de levar as pessoas pro caminho certo é bem grande. Agora, Rony, tem uma pergunta aqui do torcedor Rodrigo Castelã. Eu não sei se ele está te colocando numa enrascada, né? Mas tem a obrigação aqui de fazer a pergunta. Qual que foi o melhor treinador que você já trabalhou no Rio Branco? Vixe Maria. Ou os melhores também. Pesada, né? Na realidade, eu tenho 4 treinadores que marcou assim para mim, que eu aprendi muito com eles. Que foi o Dé Aranha, Duílio, Toninho Andrade e Juliano Paris. Foram 4 que me marcaram nesses tempos. Teve outros que passou pelo Rio Branco, mas assim, que marcou para mim foram esses. Eu aprendi muito com eles. Por isso que eu falo que a idade é você treina com eles, com esses treinadores, você grava um pouquinho de cada, aí você acaba assimilando, né, as coisas e fazendo do modo certo e tentando ir pro lado mais profissional da coisa. Você lembra o que de cada um ali você conseguiu absorver nesse trabalho? Né? Juliano Paris montou basicamente o time ali de 2009, Dé Aranha completou o trabalho, depois do Isso. O que você conseguiu absorver de cada um? A característica de cada um eu tenho na minha mente, porque o Dé Aranha, ele veio para quebrar o clima que estava com o Juliano. O Juliano montou nosso time perfeitamente naquela final de 2010. Desculpa, na reta final de 2010. O Juliano, para montar time, ele monta time como poucos. O Juliano Paris. Ele consegue, ele fala a língua do jogador, ele consegue, ele sabe passar para o jogador. A gente sabe entender o que ele quer. Ele passa com muita facilidade as coisas. Só que aí acabou aquele estresse, né? Com o Juliano Paris, acabou aquele estresse. E o Dé e o Juliano tem essa técnica, sabe? De montar. Aí o Dé Aranha veio para quebrar esse estigma. Ele quebrou. E o Dé é mais resenha. Pô, e o jogador adora isso também. Não que o Juliano não seja. O Juliano é topzíssimo de resenha. Um dos melhores também. Mas o Dé com aquele jeito carioca, né? Aí tinha um coletivo. Ele dava impedimento no coletivo. Ele falava assim, offside. Aí eu... Offside, porque ele trabalhou muito fora do país. Ele trouxe essas linguagens e começou a quebrar, e a gente começou a rir com isso, começou a deixar o clima leve, chegamos na semi e na final. E assim, campeão. Entendeu? E o Duílio é um cara muito sério, um cara corretíssimo. Pode falar. Não, pode completar, Rony. Pode. O Duílio é um cara muito sério, um cara muito ignorante, não. Qual seria a palavra? Eu falo com a gente, tá? Que te cobrava de uma forma que ele te cobrava. Eu tinha medo dele. Desculpa, medo não. Eu tinha respeito por ele. Mas ele brincava, sabe? Ele te passava o que ele queria. Eu até brincava com ele, que ele ficava conversando no meio da roda e ele ficava com a bolinha no pé assim, né? Pisando e conversando. Aí eu pegava outra bola e ficava do lado dele. Quando ele terminava de falar, ele falava, eu pegava, rolava a bola, dava a caneta dele. E no reflexo dele, que foi zagueiro a vida toda, ele fechava a mão para dar em mim de verdade o soco. Rapaziada, Poli, abraço, Poli, Thiaguinho, Bacura, parceiro. Bandinho, meu irmão. Tamo junto, papá. Papá, não tá legal não. Lucas, irmão, voltou a treinar. Eu vi que você voltou a treinar, né? Isso aí, papá. Sabe que o futebol tá... Eu não tô disputando, pai. Que nós podemos usar para tratar essa terrível guerra que está ameaçando toda a humanidade. Ô, Paru, você sabe o que eu tô falando, né, Paru? Opa, acho que a sua internet estava um pouquinho... Deu uma falhada, mas voltamos aqui. Obrigado pelo carinho de sempre. Voltou, né? Eu tava respondendo o pessoal aqui.
Não, tá certo, pode seguir no embalo. Ô, Rony, José, queria aproveitar aqui José, para fazer uma José pergunta Nogueira. também do, Hum. pergunta aqui do torcedor Alessandro Soares. Ele diz que acompanha muito aí suas redes sociais e ele vê que você pega muito no pé do Pepeta. Então ele queria saber por que você pega tanto no pé do Pepeta e se o Pepeta não fica bravo com você não. Rapaz, tem momentos que ele fica bravo comigo. Só que Pepeta, é por isso que eu falo, às vezes, quem vê dentro de campo, vê assim, não conhece o coração que é, cara. Aquele cara é de um coração, de uma humildade enorme, cara. Ele deixa de fazer as coisas para ele para fazer para o outro. Ele se preocupa muito com o próximo. E ele ficou meu irmão, cara. Só que ele é de uma ingenuidade tão bacana, sabe? Rapaz, ele é um cara muito assustado. Ele toma um susto à toa. E eu percebi isso nele. Aí eu acabei de matar ele com isso. Coitado. E eu quero fazer uma live com ele, cara. Ele tá pedindo. Assim, o pessoal me pede muito para mim fazer uma live com ele. E vai ser interessante se eu fizer, porque, nossa, eu vou matar ele, bicho. Pensa num cara engraçado, a Pepeta. Ele é muito engraçado. Tem que rolar Eu uma pego muito no pé resenha, dele. uma Sabe live. assim? É o desafio. É o desafio agora. Vai rolar uma live de resenha, você e o Pepeta. Topa? É isso aí, é isso aí, é isso aí. Se o pessoal pedir, nós vamos fazer assim. Pode ser, pode ser. A gente estava até combinando já sobre isso, mas vamos fazer assim. Então, até perguntando ali, cadê o prefeito de Colatina? Sabe quem tá na nossa live aqui? O prefeito é demais, cara. Ele é mais pra frente que o mês que vem, Pepeta, cara. Que cara engraçado. Deixa eu te falar, tem um amigo meu aqui, o Aleph, goleiro. Sabe o goleiro de boné? Do boné, que ficou conhecido nacionalmente contra o Atlético Mineiro, aquela partida do Afogados, né? E Atlético Mineiro. Ele tá na live aqui, ó. O Aleph, irmão. Tamo junto, você é de verdade, irmão. Não tá legal não. Caio, irmão, um abração. Quando cair um pouquinho, eu fico respondendo aqui, viu? Tem algum Não, problema? tranquilo, pode seguir no embalo aí. Rony Clay, mais uma pergunta aqui. Essa, claro, você já falou um pouquinho dela, mas pergunta aqui de mais um torcedor, do Juan Santos. Essa é lá do fundo do coração. O que o Rio Branco significa para você, Rony? Rapaz, acho que eu vou resumir, acho que é mais. Eu sempre falo isso, é gratidão. Eu acho que eu tenho uma gratidão enorme, tão grande por esse clube que vocês não têm noção. Tanto que minhas filhas são rio-branquenses, né? Tem camisas, são apaixonadas porque, rapaz, o Rio Branco me fez, né? Me deu tanta coisa, cara, que eu retribuí, né? Com jogos, com partidas, com trabalho. Fui campeão, então teve acho que foi via de mão dupla, né? Ela foi e voltou, então acho que teve esse casamento legal. Claro que teve momentos ruins, momentos bons, mas os números, às vezes tem pessoas que criticam, né, que falam, sem saber. Eu acho que a gente deveria dar um pouquinho mais de moral pro atleta capixaba, pro atleta do clube daqui, porque o futebol é igual aqui, é igual a qualquer lugar. Acha lá jogador ruim, mas gente, tem tanto jogador ruim. Se você for ver o nosso amador hoje aqui do estado, só tem vários jogadores top de verdade que poderiam muito bem estar jogando em clube aqui, sabe? Muito bem. Eu falo porque eu conheço vários. E jogadores profissionais que largam jogar profissional para jogar amador. Porque, assim, aqui no nosso estado, o material humano tem. Isso aí de verdade. Né? Só falta se profissionalizar mais um pouco. Entendeu? Mas material humano, com certeza tem. Jogadores novos, promessa e amador e profissional tem, sim. Com certeza. Agora, Rony, vamos abrir um pouquinho, já que você já estava respondendo algumas perguntas dos torcedores direto ali. A gente está quase encerrando, mas ainda dá tempo de algumas perguntas ali que o pessoal está mandando aqui ao vivo. O Matheus está querendo saber qual que foi o diferencial no título de 2010. O que pesou ali para o Rio Branco ser campeão naquele ano? Pai, eu te confesso que na noite do título eu não dormi. Eu me lembro a gente chegando no estádio e o ônibus parando assim, o pessoal gritando, falando. Rapaz, isso é de arrepiar, cara. O pessoal gritando seu nome, falando. E tinham 25 anos, né, cara? Que não era campeão. 24, né? 24. 24 anos que não era campeão.
Então, olha só que responsabilidade. Já pensou? Olha só as possibilidades de ir jogar a partida e não ser campeão, e mais uma vez ficar nessa fila, e mais uma vez. Eu lembro que eu dei uma entrevista falando assim: o Rio Branco, depois desse título, vai vir vários. Aí, graças a Deus, logo de 2010, poderia ter vindo antes, já veio em 2016, e assim, e tá agora, o Rio Branco pode, eu vou falar da atualidade. O Rio Branco, com toda dificuldade que vem, essa diretoria vem passando, olha para trás e vê onde o Rio Branco está sempre chegando. É claro que o Rio Branco tem que estar sempre jogando finais, decidindo finais, sendo campeão. Mas só que aqui a gente sabe a dificuldade e a dimensão que é o Rio Branco. Então, eu queria só, agora, é só um pedido para os nossos torcedores mesmo. Eu acho que a gente precisa mais de vocês do nosso lado do que, às vezes, não é criticando. A crítica ela é construtiva, eu acho interessante, mas tem um momento certo. Às vezes, de ir para o estádio, de ajudar mais, porque a gente joga junto, é fato, é nítido isso. Por mais que às vezes o jogador não é da qualidade que quem está de fora vê, ou eu não estou no meu dia, ou fulano não está no dia, mas eu acho que a gente, se casar legal, o incentivo, eu acho que em toda carreira é assim, né? Toda profissão é assim, empresa. Eu acho que o incentivo que vem de fora é importantíssimo. Por mais da nossa dificuldade, eu sei como é que é, assim, você tá cobrando título, cobrando partidas boas, mas também para a gente estar lá dentro não é fácil, porque o Rio Branco não vem passando por uma condição legal financeiramente, por outras gestões também, então acaba indiretamente o reflexo é dentro de campo. Então, mas se as coisas não estiverem bem dentro de campo, fora também não vai acontecer. Então, se tiver esse casamento legal dos dois, torcedor, jogador, diretoria, andar junto, poxa, um futuro bem próximo, as coisas podem acontecer para o Rio Branco. Isso é fato. E você sente que muitas vezes o incentivo, Rony, até acaba... Não, claro, a crítica é sempre construtiva, Sim, né? A gente sim. precisa de crítica para ir para frente também. Mas o incentivo, às vezes, acaba pesando mais e dando um gás a mais para vocês buscarem um melhor resultado dentro de campo? Certeza, porque o nosso time hoje nossa equipe, desculpa, é uma equipe jovem. Então, o Rio Branco é um time de massa. Poxa, aí você erra uma, duas, três, aí tem alguns jogadores que sabe lidar com esse tipo de situação, com pessoas falando, e eu por mim, eu falo particularmente por mim. Eu, quando estou nesse tipo de situação, pessoas falando, porque tem dia que é noite. Tem dia que é noite, pai. Nossa, tem dia que não acontece nada. Mas aí parece que eu estou almoçando, sinceramente. Eu fico assim, eu fico tranquilo, sabendo da minha responsabilidade, claro. Mas a única coisa que não pode falar, que eu falo para todos os jogadores, quando assim, a gente é um jogador que já tem há muito tempo de clube, você passa mais ou menos a característica. Você pode até deixar de dar um chapéu ou uma careta, mas se você der um carrinho, se você vibrar, se você correr, você sai aplaudido. E o Branco é assim. Você pode perder a partida. Tomou 3, correu, suou, você sai aplaudido. Essa é a diferença é isso que eu falo. E é isso que eu tento passar para alguns jogadores, né, mais jovens, até mesmo quem não conhece o clube. Mas a importância do nosso torcedor estar junto, cara. Quando eles começam a cantar e falar do nosso clube Rio Branco, vamos Rio Branco, meu Deus. Aí para pegar a gente é só no tiro, pai. Tá certo. Rony, tem um torcedor ali, o Alexandre, ele tá querendo saber, ele viu que o necessário pegou, né? Virou meme, virou camisa, virou tudo agora essa questão do necessário. Ele quer saber de onde que veio isso. Somente o necessário. O extraordinário é demais. Na realidade, assim, eu usava já isso há tempo. Só que, brincando, eu falei assim, hoje eu vou treinar somente o necessário. Hoje eu vou ser necessário. Aí eu chego para tomar um café, nossa, que café necessário, hein, pai? Sabe, essas gírias, e começa a ficar. Aí você vê que começa a pegar quando a pessoa do seu lado tá falando junto com você. Necessário, Rony. Pô, aí eu achei legal, achei interessante. Aliás, eu vou estar lançando alguns shorts, camisas com esses bordões necessários, lá prévia. Sim. Isso pode ser patetismo, mas eu me amarro, eu gosto, é uma coisa que faz bem pra mim e eu vejo que as pessoas também se amarram. É uma brincadeira sadia que tem no futebol, né? Que tá cada vez menos. O futebol tá muito político, tá muito politicamente correto, né? E é um meio de fugir um pouco da pressão, né, que nós temos dia a dia também e acaba passando pro cara, eu acho isso necessário. Super necessário, Rony. Super. Rony, mas
Mais uma pergunta ali da Lídia, ela quer saber o que você diria para a torcida que está mais afastada do estádio, aquela torcida do Rio Branco fanática. A gente sabe que o Rio Branco tem uma torcida muito grande em todo o estado, mas principalmente na Grande Vitória, mas aquele torcedor que não está comparecendo muito no estádio, o que você diria para atrair mais esse torcedor que acabou se afastando aí nos últimos anos? Foi o que eu acabei de falar. Assim, poxa, seria necessário demais, cara, assim, é por isso que eu falo, o que faz dentro do campo reflete diretamente fora, né? Eu acho que esse afastamento foi justamente por isso, porque tá batendo na trave, sai na semi, porque futebol é isso, futebol é resultado, futebol é título, ainda mais aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente não tem trabalho a longo prazo, aqui é pra já. 3 partidas não ganhou, filho, aí as coisas começam já. Infelizmente é assim a nossa escola. Só que, assim, o Rio Branco, por ser grande, cara, por ser uma equipe de tradição, necessita de título. Ele necessita de estar jogando finais, necessita de estar jogando uma Série D, uma Série C, por que não uma Série B? Porque grandeza tem para isso. Mas eu acho que falta um pouco desse incentivo também de federação. Precisa muito, muito, mais do que nunca. Ainda mais agora. Então, assim, e algumas coisas também que refletem, eu acho que é um pouco de rede social também reflete um pouco desses torcedores, está afastando um pouco, sabe? Porque, assim, às vezes a gente acompanha futebol e acompanha notícias que, por exemplo, acontece um jogo, aí a imprensa, eu vou botar a imprensa, mas não são todas, são algumas, bota assim, partida de... É que realmente às vezes acontece de nível técnico baixíssimo, torcedor, ninguém... Aí ele transmite isso para outros. Vou lá caçar o quê? E horários de jogos, isso arrebenta com o torcedor, horários de jogo, isso acaba com o torcedor. Eventos também dentro da praça, né? Porque o jogo de futebol deveria ser um evento, não um jogo qualquer. O Rio Branco, para mim, é um evento. Eu encaro como eu vou lá no palco, filho, e eu falar para você, tá? Tem negócio de fazer show feio, não. Tem que ser show bonito. Então, existe isso. Então, acho que deveria o Rio Branco estar jogando finais para estar trazendo o torcedor, jogando finais, jogando uma série D, uma série C, uma série B. E sonhar, claro, por que não sonhar? Né, de estar jogando uma série A. Rio Branco jogou, Rio Branco tem história demais. Nem Monteiro Lobato daria conta de escrever a história do Rio Branco. Então, filho, o Rio Branco tem que estar jogando finais direto. E essa paciência que eu falei do torcedor, é difícil pra caramba pedir paciência ao torcedor, cara. Mas é necessário. É necessário demais. Rony, a gente vê que no comentário ali, além de torcedores, tem a galera boa ali, o Chico, o Gilcinho, o João Paulo, todo esse pessoal aí te sacaneando e mandando abraço também. São tudo traíra, ó. Lima, parceiro. Guaçuí também tá na live. Rapaz, Guaçuí é engraçado. Grande Guaçuí. Eu posso imitar Guaçuí aqui rapidinho? O Gilcinho tava... Assim. Guaçuí chegava... Pode, manda ver. Guaçuí chegava assim e falava assim: Ô Rony, falei, o que foi, Guaçuí? Hoje o couro vai comer, Rony. Ele não tem pai, não tem mãe, não. Vai chorar a mãe deles, Rony. Cara, Guaçuí foi um dos jogadores mais engraçados que eu joguei, bicho. Guaçuí é demais. Que ser humano, cara. Tem mais jogador. Posso falar aqui, mandar alô rapidinho? Mariana, manda ver. Mariana também, né? Essas meninas são torcedoras que representam o clube mesmo, cara. Essas são demais. Roberto também, Poli, Roberto parceiro, foi lá ver o treino. Roberto saiu do serviço dele para ir ver um treino nosso lá em Cariacica, né? Poxa, esses caras são demais, cara. Ó. Murilo, lateral esquerdo que jogou no Rio Branco, lateral esquerdo, lembra dele? Ele tá na Espanha, se eu não me engano. Vou falar pra você, tá? Esse tem estômago de camelo. Agora apareceu a galera ali, ó. Ratinho, Helder, mandando Ratinho. Ali, ó. Estão rindo da sua imitação aí do Guaçuí. Rapaz, Ratinho bate pênalti como ninguém. Petróleo tá aí, né, Petróleo? Esse Petróleo é demais, rapaz. Ó, o professor Tony Andrade também. Tá na live. Já soube que você me deu moral. Professor, aprendi muito com o senhor. Muito. Aprendi muito. Eu nem falei da característica dele. Esse jogava pra frente, pai. Pra frente. E um time bem... aquela não tem a temperatura certa, aquele termômetro certo. Era o Tony Andrade. Ele sabia fazer isso. E não tinha titular com ele, não. Era, rapaz... Não treinava não pra ver se o homem não sacava. Né, professor? Um abraço pro seu filho, professor. É demais. Ó, tem bacana aqui de Pinheiros. Pedindo o prefeito, né? Chico Traíra. Rapaz, Chico é traíra, bicho.
Chico é meu irmão, meu ídolo maior do Rio Branco também, um dos ídolos maiores, o Chico. Então, respeito enorme por esse cara. Né? Cara que fala. Grande Chico. Ele fala bem, o cara que sabe falar no momento certo. E sempre quando estoura no Brancão, você sabe pra onde que estoura, né? Que tá lá o Santo Chico pra ir lá e fazer. Dilcinho, para de resenha, Dilcinho. O Dilcinho queria te pegar, mandando você mandar um abraço aí pro Tomás, falar que você não vai cair nessa não, Rony. Macaco velho, rapaz, ele acha que... Mas eu gosto de ler isso aí. Davinho 10, um abraço, irmão. Parceiro, tem um parceiro meu que Jackson, é lá de Marilândia, esse cara. Que volante, tá? Jogarei no Brancão. Qualidade, marcador. Conheci no Amador. Aliás, um dos melhores amadores que eu joguei, né? Futebol amador, foi em Marilândia. Uma das melhores competições, né? De nível que eu estado. Vários jogadores profissionais jogos e a organização perfeita. Eu vou mandar um abraço pro pessoal lá de Sapucaia, né? Que é o time onde eu fui campeão. Tive a honra de jogar 2 anos. Ser campeão lá. O pessoal acompanha o Rio Branco. Foram no estádio, alugaram uma van para ver o Rio Branco jogar, para você ver esse respeito que eles têm pelo atleta também. Eles foram ver o Brancão e o cara acaba virando o Rio Branquense por conta disso, né, do nosso futebol, e eles acompanham. Isso é gratificante, cara. O Chico tá querendo te pegar aí, tá mandando você até mandar uma rima. É resenha demais, hein? Pô, rima é demais, essa rima é em off só, pai. Sabe o quê? Tem aí, o Chico, o Edu Canário, o Wesley zagueiro, Petróleo zagueiro. Rapaz, esses caras são crianças, não crescem nunca. Eles falam só que eu tô traíra, velho. Né? E eles falam que eu tô velho, cara. Eles ficam me provocando, o pessoal tá pedindo pepeta demais. Vai rolar então, a próxima live, vamos fazer aí resenha Rony Clay Pepeto, nosso famoso prefeito de Colatina. Tem que ver se tem horário na agenda, né? Agenda muito concorrida, de uma autoridade, né? Não, realmente, assim, tem várias lives, o pessoal já convidou. Só que, assim, eu espero o dia melhor para fazer, porque eu treino geralmente nesse horário também. Mas, assim, eu vou estar fazendo várias e obrigado pelo convite também, tá? De estar participando mais uma vez, a parceria com o Rio Branco. O Rio Branco fez tanto para mim, cara, que vocês não têm noção, assim, o respeito que eu tenho por esse... O símbolo saiu aqui. Não pode. Botei aqui, essa aqui é de 100 jogos, todo mundo já sabe, e essa aqui é de 150. E minha caneca, né, do Brancão também. Passou demais, bicho. Eu sou muito bom, cara. Olha. Eu jogo demais. Tô brincando. Grande, Rony Clay. Rony, então pra gente ir encerrando, eu queria que você mandasse... Já? Vamos encerrando. Tem que ter horário de deixar pra próxima, senão acaba o assunto aí, não tem mais pra próxima, né? Aqui, tô falando aqui, o Thiago, rapidinho. Rony, fala de agora de vocês desceram no corredor em 2010, que eles fizeram um corredor pra gente entrar no estádio, pra gente jogar a final. Que esse dia foi demais, cara. Esse dia foi... É por esses momentos que eu não queria parar de jogar futebol nunca. Porque o patrimônio do clube é o torcedor. Aí imagina você estando o torcedor do nosso lado, do seu lado. As coisas acontecem, cara. Robson Zanini, abração, irmão. Rapaz, aqui começaram com trairagem mesmo. Peraí. Vou mandar um abraço pro... Tem um grupo nosso de WhatsApp, chama-se O Livro Não Fecha. Todos os jogadores do estado, né, vários, praticamente muitos jogadores do estado, Flávio Cabeção, Gilmar, sabe? Eu não posso estar falando o nome aqui não, senão eu vou esquecer de todo mundo. E assim, esse grupo nosso é resenha sadia, é resenha que ajuda pessoas, né, para quem não sabe. E nesse livro, e nesse grupo a gente fala de muitas coisas boas do futebol, ruins também, as resenhas, né, que tem. Eu queria estar mandando um abraço pro pessoal que os jogadores de verdade estão ali. Então, os caras são de verdade, parceiro demais. Tudo necessário. Então, Rony, recado final aí pra galera que tá acompanhando, pra torcida Capa Preta. Sim, mamãe passou tudo abaixadinho, igual neném assim. Oi? A neném aqui na trapa, desculpa, pode ir. Não, eu queria que você mandasse aí um recado final aí pra torcida, pessoal pedindo aí pra Branca Cachaça, pra Comando, os torcedores Capa Preta. Recado final aí pra galera. Almiro, de Migrande, então, eu queria primeiramente agradecer pelo convite, a gente está participando dessa live, e a torcedores, né, em geral, todos, porque, e mais uma vez eu queria só dar mais um pouco de ênfase nisso, né, de apoiar, difícil pra caramba, tá? Dá mais horários, esses negócios, mas já tá difícil as coisas acontecerem, né, no nosso dia a dia, no futebol. Imagina sem um torcedor, sem então, quando forem no estádio, quando apoia a gente, porque a gente precisa demais, você não tem noção quanto é bom, por mais que não sejamos merecedores, às vezes, porque às vezes não acontece, tem dia que é noite, como eu disse,
mas só de escutar lá fora, escutar alguém te dando um incentivo a mais, as coisas podem acontecer. Então, primeiramente agradecer a vocês, torcedores, pelo carinho de sempre, meu respeito, vai sempre existir, minha família toda torce pro clube, para a entidade, então, meu respeito sempre com vocês, eu queria muito agradecer novamente, abraço para o presidente Luciano também, que é um cara que tem meu respeito demais, eu sei o que ele passa no dia a dia do clube, às vezes quem está de fora vê uma coisa, mas o que esse cara está fazendo, tenta fazer pelo clube, e é um torcedor acima de tudo. Então eu acho que esse respeito tem que ter com todos, né? Não é só ele, o Vertinho, se for falar que eles são vários, você, que está lá no dia a dia do clube, todo mundo, o professor Rui, cara, o professor Rui topzíssimo, professor Rui, vou falar dele aqui rapidinho, Pepeta me falou me chamou no privado, que nós viajamos para São Mateus, o professor Rui comeu 6 salgados, 6. Aí o Pepeta traíra, eu tava de costas, né? Ele falou assim, Rony, eu falei, o que foi? Dá uma olhadinha no professor. Quando eu olhei, eu vou falar sério pra você, foi cena pra lá de horrível, cara. Mas assim, mas o Pepeta que foi traíra, não foi eu. E ele falou pro Rui, pro professor, que foi eu. É professor, no jogo, do jogo contra o São Mateus, ele falou assim, Rony, vai cair. Eu não entendi nada. Eu falei, vai cair por quê? Tá contando quantos salgados que eu como? Vai cair. Eu falei, não, professor. Falei, papai. Isso é coisa do Pepeta e tal. Aí ficou nessa brincadeira mesmo. Aí ele comeu 6 salgados, pai. Tá doido. Você espalha pra live inteira e traíra é o Pepeta, né? Não, mas ele me mandou lembrar disso no PV agora. Professor, juro por Deus, cara. Foi o Pepeta que mandou falar isso. Mas de resto, tá tranquilo, irmão. Muito obrigado. Quando voltar, vocês se entendem. Beleza, então, Rony, valeu. Obrigado mais uma vez aí. O nosso inoxidável Rony Clay, sempre necessário, vai continuar sendo muito necessário aí por muitos anos e levando sempre alegria aí para a torcida Capa Preta. Um abraço, Rony. Valeu, até a próxima. Um abração, fica com Deus todos aí. Não vejo a hora de voltar aos treinos. Valeu, torcida Capa Preta. Valeu por acompanhar essa live aqui com o Rony Clay. Até a próxima aí no de internet aqui no Instagram do Rio Branco. Valeu!